Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos 14 e 15 do capítulo 10 de Romanos. E iremos falar sobre a necessidade da evangelização. Nós temos a urgência, ou nós temos que ver essa ordem de Jesus e atentarmos com urgência para evangelizar. Nós estamos no capítulo 10, no capítulo 9, nós estudamos a eleição de Israel. No capítulo 10, nós estamos estudando a rebeldia e a rejeição de Israel, que rejeitou o Messias e que rejeitou a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que os profetas profetizaram, falaram acerca daquele que iria vir para redimir Israel, para salvar Israel. E quando o Messias veio, eles não o reconheceram, eles o mataram, eles o pregaram na cruz. E nós vemos aqui, nos versículos de 1 a 4, a ignorância espiritual de Israel. Né? Nos versículos 5 a 13, que foi a última exposição, nós vemos aqui a necessidade. E Paulo mostra que o Evangelho é o único caminho para crer em Cristo Jesus. Você tem que confessar com a boca, conforme ele fala aqui no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido. Aí o versículo 12, Paulo fala, porque não há distinção entre judeu e grego, judeu e gentil. Não há distinção, então a salvação é para todos. A salvação não é para os privilegiados. A salvação não é para um grupo especial de pessoas que Deus escolheu. Não, a salvação está disponível a todos aqueles que creem, a todos aqueles que com o coração crê e com a boca confessar. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos que o invocam. Versículo 12. E o versículo 13, que vai introduzir agora os versículos 14 e 15, ele fala assim, citando Joel, capítulo 2, versículo 32. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar aqui é clamar. Invocar aqui é crer. Invocar aqui é confessar Cristo como um único e suficiente Salvador. Crer com o coração e com a boca confessar. E os versículos 14 e 15 diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas ou as boas novas. Paulo aqui, ele vai fazer quatro perguntas, e é sobre essas quatro perguntas que nós vamos argumentar e trabalhar esse texto, da necessidade de evangelizar. Paulo, ele sabia muito bem disso, da necessidade de transmitir o evangelho, de pregar o evangelho aos povos. E ele está escrevendo essa carta para a igreja de Roma o manter, o sustentar, para quando ele chegar em Roma, a igreja de Roma o enviasse como seu missionário e o sustentasse para a Espanha, que seria a sua quarta viagem missionária. Alguns trabalham dizendo que Paulo foi à Espanha fazer essa quarta viagem. Outros falam que não. Paulo não foi, porque ele foi preso em Roma e por Nero, e isso trouxe nessa segunda prisão, ele foi morto, né? Segundo a tradição, ele foi decapitado a mando do imperador, que era cruel, sanguinário, louco, Nero, que o mandou decapitá-lo. Então Paulo sabia muito bem a importância do evangelismo. Paulo sabia muito bem a importância da pregação do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E a primeira
né? A primeira pergunta está aqui no versículo 14, parte A. E quando Paulo fala no versículo 13, né, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, citando Joel capítulo 2, versículo 32. Aí no versículo 14, a parte A, ele vai fazer a primeira indagação, a primeira pergunta. Ele fala assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Olha só que pergunta interessante. Porque, afinal, queridos, invocar o seu nome, pressupõe que se conheça e creia em seu nome. Isto é, que ele morreu e ressuscitou, né? E é o Senhor. Em todas as cartas de Paulo, esta é a única ocasião em que ele usa o termo crer em, que é a expressão normalmente usada nos escritos de João com referência à fé salvadora, né? Aqui, no entanto, uma vez que a fé salvadora é apresentada como invocar o nome de Cristo, verbalizar, o tipo de fé que Paulo tem em mente deve ser o estágio inicial que antecede ou acreditar nos fatos relativos a Jesus que estão incluídos em seu nome. Então, essa primeira pergunta, né, que Paulo faz, como, porém, invocarão aquele em que não creram? Porque se eles não creram, eles não vão poder invocar. E se eles não puderem invocar, né, não serão salvos. Então, para eles crerem, para eles invocar, eles têm que ouvir a mensagem salvadora, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem de Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, para a salvação de todo aquele que crê. É a primeira pergunta. A segunda pergunta está no verso 14, parte B, que fala assim: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Essa expressão aqui, naquele, é a pessoa de Cristo. Como eles irão crer, os pecadores irão crer, naquele de quem nada ouviram? Se não conheceram Cristo, tu não sabe quem é Cristo, se não sabe da sua obra vicária, expiatória, na cruz do Calvário, como eles irão crer? Como eles irão confessar com a boca, crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, se eles nada ouviram? Né? Assim como pela lógica, o crer antecede o invocar. Primeiro eu creio, depois eu invoco. Também o ouvir tem que preceder o ato de crer. Mas que tipo de ouvir? Né? De acordo com as regras normais da gramática, diz John Stott, a expressão aquele de quem, que no grego é who, deveria ser traduzida como aquele que seria, portanto, o orador e não a mensagem. Em outras palavras, eles não crerão em Cristo enquanto não o tiverem ouvido falar por intermédio dos seus mensageiros ou embaixadores, os missionários, os pastores, aqueles que vão ao campo pregar o evangelho. Isso é uma pergunta importante. Então, a primeira pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como eles irão invocar se eles não ouviram falar e eles não creram na pessoa de Cristo? E como crerão de quem nada ouviram? Se eles não ouviram, eles não irão crer. Aí vem a terceira pergunta, né? Que é a parte C. E a parte C do versículo 14, que diz assim: e como ouvirão, se não há quem pregue? Como eles vão ouvir a mensagem do evangelho, a mensagem da justificação pela fé, se não há quem pregue? Se não há ninguém disponível? Se não há ninguém que vá ao campo missionário pregar aos pés descalços, aos descamisados, aos pobres, aos mendigos, aos pedintes, aos miseráveis, e para o mundo todo, nos países mais difíceis de pregar o evangelho, nos países mais inóspitos,
mais hostis à pregação do evangelho. Se você vai no Google, você coloca lá a janela 10x40. No mapa vai aparecer os 10 países que o evangelho é perseguido. E o país número 1 é a Coreia do Norte, daquele ditador Kim Jong-un. Depois vem os países da África, vem os países da Índia, né? E outros países onde ser cristão é crime. Ser cristão, se você confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, é assinar o atestado de óbito. É negar a própria vida, né? É melhor a pessoa comprar um caixão quando se fala que é crente, que é cristão, porque o ódio, né? Porque a perseguição é muito grande. Mas nós temos que enviar pessoas para lá. Mas ninguém quer ser missionário nesses países, porque sabe que está correndo risco de vida, colocando a sua vida em risco e colocando também a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos também em risco. Como? Como? Terceira pergunta. E como virão se não há quem pregue? Essa pergunta ecoa nos nossos ouvidos e nós sentimos compelidos e contristados pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho, a evangelizar. A palavra grega que aparece aqui é a palavra kerissa, que significa anunciar por meio de um arauto. Nos tempos antigos, tá? Antes que surgissem os meios de comunicação de massa, o papel do arauto era crucial. E a principal forma de se transmitir notícias eram as proclamações públicas feitas pelo arauto na praça pública ou no mercado da cidade. Sem arauto não podia haver os ouvintes. Quem era um arauto? Era uma pessoa que saía correndo de cidade em cidade, gritando, falando das boas novas, das notícias ou das principais notícias. Então as pessoas sabiam o que estava acontecendo na cidade. O arauto saía bradando, saía gritando, anunciando as notícias, né? Tanto as notícias boas como as notícias ruins. E aquele que sai para pregar as boas novas é o arauto, é o embaixador do evangelho, é o arauto do evangelho, aonde vai anunciar, vai bradar, vai gritar para o mundo a necessidade da salvação, a necessidade da morte de Cristo, vai pregar Cristo, expor Cristo, vai falar das necessidades que os pecadores, eles terão, tá? E eles têm que aceitar a mensagem do evangelho, porque se não aceitar, eles estão em juízo, eles estão em condenação. Então, os missionários, os pregadores, são como os arautos aqui no tempo antigo, que saíam de cidade em cidade, falando, anunciando as notícias da cidade, do reino, enfim. Então, sem arauto, não podia haver ouvintes, porque os ouvintes ouviam as notícias que o arauto falava e dizia. Assim também os pecadores devem ouvir os arautos do evangelho, né? Os arautos pregando o evangelho, os missionários trazendo a boa nova, a boa notícia, que é a mensagem do evangelho. É a quarta pergunta. E como eles vão ouvir se não há quem pregue? Se não há quem pregue, eles não ouvirão a mensagem. Tem que ter os pregadores, tem que ter os missionários. E a quarta e última pergunta está no versículo 15, parte A, que fala assim: e como pregarão se não forem enviados? Veja que uma pergunta está conectada à outra. Se não forem enviados, como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, não tem como eles ouvir. E se eles não ouvir, vai ficar difícil. E como pregarão se não forem enviados? Aqui, muitos comentaristas falam que Paulo está falando dele mesmo, né? Da situação dele, que gostaria de ser enviado para a Espanha para pregar o evangelho. Mas não é só isso, né? Paulo está trazendo à tona, está abrangendo o assunto. Como os pecadores e os gentios, as nações, ouvirão o evangelho
se não forem enviados. Né? Se eles não forem enviados, será impossível, né, os pecadores ouvirem a mensagem do Evangelho. John Stott fala assim, comentando esse texto, ele fala assim: o texto não deixa claro qual é o tipo de envio que Paulo tem em mente. Como ele usa o verbo apóstolo, a tendência dos comentaristas é presumir que ele estaria pensando a si mesmo na qualidade de apóstolo, assim como nos outros apóstolos que haviam sido comissionados, como os outros apóstolos haviam sido comissionados diretamente por Cristo, enviados diretamente por Cristo. Além disso, havia os representantes das igrejas, que eram enviados como missionários. Este último conceito é o mais abrangente, pois, embora os apóstolos de Cristo tivessem sido enviados, tá, ou designados por ele para pregar o evangelho, Paulo aqui, ele está falando, tá, de uma maneira abrangente e geral a todos aqueles que estiverem dispostos a serem enviados para pregar o evangelho a esses pecadores, porque os pecadores ouvindo, eles vão crer, eles vão se arrepender e eles serão salvos quando crer com o coração e com a boca confessar, conforme o versículo 10. E a parte B do versículo 15, diz assim: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Aqui Paulo está citando Isaías, capítulo 52, versículo 7. Porque quando se ouve a notícia que Israel foi liberto do cativeiro, Israel saiu do cativeiro babilônico, saiu os arautos. Os arautos saiu falando e gritando que o povo estava em liberdade, que o povo não estava mais cativo. Né? E Paulo, citando Isaías aqui, ele aplica agora aos missionários, àqueles que saem pelo mundo, que são enviados pelo mundo para falar, que são os arautos do Evangelho, que são os arautos da mensagem do Evangelho, que são os arautos de Cristo, os embaixadores de Cristo, que saem pelo mundo anunciando, falando da mensagem do Evangelho. E esses que saem falando, assim como na época de Isaías, depois do cativeiro babilônico, os arautos saíram para anunciar, para falar da liberdade que o povo agora tinha, o povo de Israel. Aqueles que saem para pregar as boas novas, aqueles que são enviados para pregar as boas novas, o Evangelho, eles saem para anunciar a mensagem de vida, a mensagem de esperança. No mundo onde você só vê má notícias, onde você só ouve má notícias, onde você só ouve desgraça, catástrofe, coisas ruins acontecendo, os arautos do Evangelho saem com uma boa notícia, dizendo que há solução, dizendo que há perdão, dizendo que há justificação, que há reconciliação, que há regeneração na pessoa de Cristo. São os arautos do Evangelho, são aqueles que anunciam as boas novas. Aí Paulo, citando Isaías, ele aplica aqui: quão formosos são os pés. Por quê? Porque é os pés que te levam a pregar, é os pés que andam, é os pés que caminham, é os pés que vão em direção aos pecadores anunciar as boas novas. Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Que maravilha, né? Que maravilha. Se aqueles que proclamaram as boas novas de libertação do exílio babilônico foram celebrados dessa forma, quanto mais bem-vindos deveriam ser os arautos do Evangelho de Cristo que saem para falar do amor de Cristo. E se nós invertermos aqui, se invertermos aqui a ordem dos 6 verbos usados por Paulo aqui, veremos a essência do seu argumento. Né? Aqui eu estou citando John Stott. Veja só, se nós invertermos aqui, como vai ficar. Cristo envia seus arautos, os pregadores, os missionários. Os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem.
os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. Que maravilha, né? Vou repetir. Cristo envia seus arautos, os missionários, os pregadores. Os arautos pregam. As pessoas, os pecadores, ouvem. Os ouvintes creem. Os crentes invocam. E aqueles que invocam são salvos. Essa é a lógica paulina aqui, nesses versículos. Então, nós temos aqui, queridos, a importância da evangelização. Se naquela época Paulo já se preocupava com essa importância, Paulo já se preocupava, né, com tudo isso, imagina agora, no mundo que estamos vivendo. Paulo se preocupava com pessoas, Paulo se preocupava com almas, Paulo se preocupava com os indivíduos, Paulo se preocupava com os pecadores. Por isso que ele queria anunciar o evangelho, por isso que ele queria pregar, por isso que ele era o arauto do evangelho, o arauto das boas novas do evangelho, trazendo Cristo às nações, aos gentios. Depois, dos versículos 16 a 21, Paulo vai falar da responsabilidade de Israel, porque Israel ouviu as boas novas, ouviu o evangelho, mas não deu ouvidos, negligenciou ou negligenciaram a mensagem do evangelho, por isso que são culpados, por isso que são responsáveis, por isso que estão em declínio espiritual. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até as próximas exposições.